AVC? O que é um acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral, por que ele é tão importante? Porque hoje, no Brasil, a maioria da população acho que fica pensando o que é mais grave, o que mais mata? É o câncer? É o infarto do coração? Não. A doença que mais mata no Brasil atualmente são os derrames, o acidente vascular cerebral. Por isso é tão importante a gente informar a população sobre esse tema. Então, como que são os tipos de derrames, os tipos de AVC? Então, um AVC, ele pode ser um AVC isquêmico, um acidente vascular cerebral isquêmico, que é quando falta sangue no cérebro, quando tem um entupimento de uma artéria e por esse motivo vai faltar sangue naquela região do cérebro. E pode ser um acidente vascular cerebral hemorrágico, que a gente chama de AVCH. Ele é aquele em que há transbordamento, vazamento de sangue dentro do cérebro. A causa mais frequente que leva a esse AVC é a hipertensão arterial. Então, o paciente que é hipertenso é aquele que tem a maior facilidade de ter esse tipo de derrame. Existem outras causas também, como malformações arteriais dentro do cérebro, aneurismas que rompem, porém o paciente hipertenso é o paciente que mais tem chance de ter um sangramento dentro do cérebro. Daí a importância, novamente, de ter o controle de pressão bastante adequado. Para esse tipo de ocorrência, quando o paciente tem um AVCH, em algumas vezes o tratamento é cirúrgico, quando o sangramento é muito grande, em outras vezes não. É uma observação e aguardar que o próprio organismo faça a absorção desse sangue espontaneamente. Muitas vezes ficam sequelas devido ao sangramento, devido ao derrame, outras vezes não, muitas vezes o sangue é absorvido completamente e não há sequelas. Muitas podem ser as causas para acontecer um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular hemorrágico. Então eu vou falar primeiro um pouquinho das principais causas do acidente vascular cerebral isquêmico. Então, as principais causas para ele são principalmente hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo. Então, a gente precisa cuidar muito disso tudo para a gente tentar evitar que a gente vá ter no futuro um acidente vascular cerebral. E eu vou explicar um pouquinho para todo mundo o que a pessoa sente, quais que são os sintomas que a pessoa percebe ou deve perceber antes de a gente pensar num diagnóstico de AVC. Então, os principais sintomas, a principal sintomatologia que a pessoa pode ter quando vai ter um AVC ou quando teve um AVC é fraqueza no corpo, de um lado ou do outro, alteração da linguagem, então a pessoa deixa de compreender o que está sendo dito ou deixa de conseguir falar, alteração da visão, alteração da consciência, então pode ficar sonolento ou pode até entrar em coma, alteração súbita do equilíbrio. Então, todas essas alterações, não juntas necessariamente, uma delas separadamente ou o conjunto delas de instalação súbita, devem fazer a família do indivíduo ou mesmo o indivíduo desconfiar que possa estar apresentando um AVC. Do ponto de vista clínico, como que a gente faz esse diagnóstico? Então, além da história clínica e da apresentação clínica, é necessário fazer um exame de imagem. O que é um exame de imagem? O paciente deve ser levado a um hospital para se fazer uma tomografia na urgência para o diagnóstico de certeza de um AVC. A primeira coisa que alguém deve fazer é acionar o SAMU. O SAMU já faz parte, por incrível que pareça, do tratamento desse quadro, porque o paciente deve ser transportado o mais rápido possível para um hospital capacitado para esse tratamento. Quanto antes o paciente chegar a esse hospital, melhor vai ser. Então, o SAMU hoje em dia tem funcionários treinados para dar um primeiro atendimento já dentro da ambulância que vai ser transportado o paciente.
Ao chegar ao hospital, quanto antes chegar melhor, esse hospital vai dar o atendimento num leito de urgência e emergência, também já com profissionais de saúde, neurologistas treinados para esse atendimento, tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Em se tratando do AVC isquêmico, nós temos na rede pública de atendimento, hoje em dia, drogas que servem para, em alguns casos, para os pacientes que têm essa condição, elegibilidade, dependendo da tomografia feita e se houver indicação, já algumas drogas que podem dissolver o coágulo que está lá entupindo a artéria e impedindo que o sangue flua, que o sangue irrigue o tecido cerebral. Por isso é importante que o paciente chegue logo ao hospital, porque se demorar muito para levar o paciente ao hospital, nada mais poderá ser feito. Então é importante que o paciente chegue o mais breve possível ao hospital para iniciar o tratamento. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, que a suspeita de AVC deve ser encarada como uma urgência médica, tal como é encarado o infarto, por exemplo, do coração. A população tende a achar assim que infarto às vezes é um pouco mais urgente que as outras coisas. Não. O derrame, o AVC isquêmico ou hemorrágico são emergências médicas também, porque se o paciente chegar logo ao hospital, o médico pode dar o melhor atendimento possível nas primeiras horas e evitar com isso uma sequela maior. Portanto, chegando ao hospital, quanto antes melhor, pode haver um controle de pressão, um atendimento adequado nas primeiras horas do AVC. Mesmo depois, a partir desse primeiro atendimento, o paciente será mantido em observação e depois disso, ainda no hospital, ele pode receber tratamento de fisioterapia, de fono e todo o atendimento especializado, já pensando nesta recuperação o mais breve possível de alguma sequela que tenha ficado para o paciente. Após a alta, o paciente vai receber um tratamento ambulatorial, ainda também com acompanhamento de fisioterapia e fono, para que toda a família do paciente seja orientada e dê o suporte ao paciente, tudo o que ele precisa para ser auxiliado em sua recuperação. Como eu havia citado, muitas das doenças que causam um derrame, pressão alta, diabetes, tabagismo, são fatores que a gente pode evitar. Então, o que nós devemos fazer, na verdade, é tratar para não ter o derrame. Então, também fazendo parte dessa linha de cuidados do paciente do AVC, nós nunca devemos nos esquecer do tratamento nas unidades básicas de saúde. Então, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem um colesterol elevado, se você tem uma taxa elevada de gordura no sangue, não deixe de fazer o seu acompanhamento médico lá no posto de saúde, perto da sua casa. Porque mais importante do que tratar um AVC é evitar ter o AVC. Então, fumar não é bom, fazer exercício é ótimo, não seja sedentário, frequente as consultas do seu posto de saúde, trate sua glicemia para que ela seja baixa se você é diabético, não seja sedentário, faça exercícios regularmente, tenha uma dieta o mais saudável possível. Dessa maneira você vai estar evitando não só, claro, o AVC, você vai estar evitando outras doenças que são devidas a essas outras doenças primárias. Você vai estar evitando infarto, você vai estar evitando sua insuficiência renal e vai estar evitando também o AVC. Então, muito mais importante, claro, do que tratar é tentar evitar que você tenha um AVC. Alguns fatores, claro, não são evitáveis. Então, por exemplo, se você tem uma genética favorável, a partir de uma determinada idade, então depois de quando a pessoa vai ficando mais velha, aumenta a frequência do AVC. Então, esses são fatores não evitáveis, mas tem algumas coisas que a gente pode evitar, frequentando as consultas de posto de saúde e tratando as doenças que possam ser tratadas. Por se tratar de uma doença que leva a um grande número de internações no mundo, 16 milhões de internações ao redor do mundo por ano, e só no Brasil 225 mil internações por ano, e sendo no nosso meio a maior causa de morte de pacientes internados por ano, dá para ter uma ideia da importância dessa doença, do custo dessa doença para a população e para o Estado, e de quanto custa para uma família depois
ter um paciente com uma sequela dessas em casa ou o custo para o próprio indivíduo, o custo pessoal, o custo emocional. Portanto, eu acho que a maior lição é tratar das doenças que você já tem, pressão, diabetes, colesterol, fazer exercício, ter uma vida saudável e principalmente ficar atento para esses principais sintomas, que são os sintomas que ocorrem na maioria das vezes quando o paciente tem um início de um derrame, que é alteração da fala, fraqueza muscular, desequilíbrio, alteração de visão, alteração da consciência e levar o paciente o mais breve possível para um serviço de atendimento, porque assim o atendimento será rápido e o paciente vai ter uma maior chance de se recuperar.